Sejam bem-vindos ao podcast Tá na Mira. Hoje mais um episódio. Hoje nós estamos entrevistando aqui o guarda municipal evangelista, mais conhecido aí como patrulheiro evangelista. Uma boa noite a todos. Um QAP, QRV, um TKS a todos aí, Papa Mike, Papa Charlie, Golf Mike, a todos aí da área de segurança, aos paisanos aí, e vamos iniciar mais um episódio contando a história aqui do nosso amigo, que já há muito tempo guarda municipal aqui Americana, conhece muita gente, uma figura pública aqui conhecidíssima aqui. Boa noite, evangelista. Boa noite, Siquete, boa noite. É um prazer enorme, né? Estar aqui pela vez primeira nesse podcast que caiu na graça aí da população americanense, né? O pessoal comenta e eu fico feliz por essa oportunidade de estar aqui, batendo um papo com vocês, batendo um papo aí com a população que interagir conosco. E é bacana estar aqui com vocês, o meu amigo aí, Luiz Calco, que carinhosamente eu chamo ele de Theo Feola, né? O evangelista é filho do Theo. E estamos aí para bater um papo descontraído, né? A gente já trabalhou no período da tarde, já saímos, já viemos correndo para cá, tá frio para Dendel, né? Mas estamos aí, é um prazer enorme e uma boa noite aí àqueles que nos acompanham do outro lado da telinha aí. E aí, evangelista, você é aqui de Americana, quando você entrou na guarda municipal, o que te motivou a entrar na guarda? Rapaz, é assim, a minha história, a minha entrada na guarda municipal de Americana é interessante. Eu nunca fui muito adébito a procurar trabalho, né, serviço. E aí, o que acontece? A minha mãe sempre me cobrava. Sérgio, meu nome, Sérgio, vai procurar serviço. Aquela época o pessoal falava muito de fazer ficha, né? Vai fazer ficha aí nas empresas, vai trabalhar, você precisa ganhar seu dinheiro, ajudar em casa. E eu não morria muito de amor para fazer ficha não, né? O que eu fazia? Eu acabava ludibriando a minha mãe, eu pegava o jornal e ela pegava o ônibus e ia para a rodoviária. Sentava na rodoviária lá, ficava das 7 da manhã até meio-dia lá, e depois voltava para casa e falava, mãe, eu já fui na Polianca, fui na Santista, fui em tal lugar, espalhei ficha tudo quanto é lugar, mas não tinha feito coisíssima nenhuma. E aí, folhando o jornal lá para passar a hora, eu vi lá o edital que a Guarda Municipal estava contratando patrulheiro. Eu falei, eu vou tentar esse concurso aqui, vamos ver o que acontece. E fiz, naquela época, a gente foi 1.000 inscritos e ia contratar 70 homens, né? E aí, rapaz, eu na colocação ali, eu acabei entrando no número 33. Nossa, isso em que ano? Tá bom. 1990. E aí, rapaz, a partir daí começou a minha mãe, que tanto queria que eu trabalhasse, quando ela soube, ela já não queria. Não, isso aí você não vai. Ela tinha medo, né? Receio com os filhos, né? E aí acabou que eu entrei lá e foi bacana. Depois ela acabou acostumando com a minha vida, trabalhei bastante tempo na noitada e estou aqui. Já vai arredondar 35 anos. 35 anos aí, na luta e na labuta, igual um filho da pátria, né? Ou seja, muita história, muita ocorrência aqui em Americana. Né? Bastante. A gente já viveu as mais variadas modalidades de ocorrência
e ocorrência assim que a gente nem imaginava que você fosse ver, né? Você acaba vendo, e aquelas que você não imaginava que um dia poderia acontecer, acontece, né? Então, a gente sempre fala assim, tem uma música do Chitãozinho Chororó que fala assim, o artista vai onde o povo está, né? E a polícia, a Guarda Municipal, Polícia Civil, todos os agentes de segurança vai aonde a confusão, aonde a coisa ruim tá, né? Ninguém nos convida assim para um... Olha, Evangelista, nós estamos aqui na chácara, aqui no Recanto Solar, tá um churrascão, picanha, cola aqui, né? Ninguém fala. Agora o churrasco tá rolando, aí um desentende com o outro, pega a faca, Evangelista, pelo amor de Deus, corra aqui que o bicho tá pegando. Então é assim, né? Então acaba que a gente vai aonde a confusão tá, e a gente escolheu isso, né? É preparado para isso, tem que lidar com isso e tem que saber sair disso e não deixar isso se envolver no seu dia a dia. Não. Maravilha, quero Um abraço aí, eu vou ver quem tá online. mandar um abraço aí. pessoal aqui que tá online aqui, ó. Antônio Carlos Lucas aí dando boa noite pra Ô, nós. Luquinha, boa noite. Minha esposa Sueli aí, nosso grande amigo Carlinhos Corsato. Ô, Escorsato trabalhou comigo na Guarda Municipal. Carlinhos abriu nosso podcast. É, Carlinhos, esse daí eu vou falar pra você. É ele mesmo que trabalhou comigo, né? O Escorsato. Escorsato, foi guarda. Depois ele entrou na Polícia Militar e acho que aposentou, né? Aposentou já, tá aposentado. Ele tá com 2 aposentadorias, né? Não sei. Ele tem o do Estado e da cintura para baixo. Ah, tá certo. Verdade. Essa faz tempo, hein? Nossa. E essa faz tempo, hein? O louco Escorsato. Aposentou a pistola, né? Essa daí a pistola não usa mais. Puta. A Érica tá aqui, dando uma boa noite pra nós aí. O Rafael Terrazilha, dando uma boa noite pra nós. Meu irmão aí, Ricardo Bosque, aí, manda um abraço aí pro Evangelista. Opa, outro pra ele aí, abração Ricardão grandão. aí, gente boníssima. Anivaldo Fávaro aí dando boa noite. Cleiton Mariotti, boa noite a todos aqui. Cleiton falou aqui, ó, boa noite, meu grande amigo Evangelista. Eu tenho o prazer de trabalhar na mesma equipe que você e tive a honra de trabalhar diversas escalas juntos na mesma viatura, onde cada escala aprendi a experiência e o tirocínio policial desse grande patrulheiro. Um forte abraço pra você. Opa, retribui abraço pro Cleitão aí, gente ó, boa. A Célia Cristina aí, boa noite, mano. Que Deus continue te A abençoando. Célia Cristina é minha irmã, rapaz. Ela é lá de Cuiabá. Você é do Mato Grosso, né? Eu sou de Itaporã, Mato Grosso do Sul. A minha irmã, ela é do Mato Você Grosso não do fica em Sul. Ponta Grossa, não, né? Não. Não. Nunca passei por aqueles lados. Tem certeza? E quando eu vou é só de avião, é por cima. E ela lá de Cuiabá, minha maninha aí, a Celinha, uma guerreira, lutadora, fera. A Érica Fajão falando, Evangelista, gente boa demais. Nossa, a Érica, eu amo ela de paixão. A Érica trabalha na escolta de preso, né? Sim. Ela é cabo Érica. O esposo dela trabalha na cadeia, né? É policial penal. Isso, a Érica, eu amo ela de paixão. Nossa, eu me dou muito bem com as meninas aí da Polícia Militar, a Sargento Suelen, a Sargento Joyce, pessoa fantástica. E a Érica, a gente tá sempre trocando figurinha aí. Não, a Érica é gente boa. Beijão pra ela aí. O Abraço, Wanderson Érica. Carvalho aqui, ó, dando Ô, boa Carvalho, noite. boa noite, hein? Qual que é a equipe dele? Alfa Bravo lá do 48 lá, CGP, regaçando lá o 48. Um que mandou um abraço pra você aqui também foi Demétrio. Demétrio? Ah lá, só lembrar do Teofeol, o ninho dele. O Demétrio, eu brincava com ele que queria ser o sogro do meu filho, né? Eles faz, o meu filho está com 13 anos, eu acho que a filha dele deve estar com 14 ou é a mesma idade, depois ele manda a idade certinha. E eu falava que ele ia ser o sogro do meu filho, ele ia no aniversário, brincava com a filhinha dele. Tempos bons. Depois cada um pega uma direção. Quem aí. fica louco comigo é o Rogério. E pensa um camarada que faz uma comida boa. Uma hein? paeja, a polenta. Nossa senhora. A polenta na tábua. Legal. Bom, e agora tá na comida árabe, né? É isso. Demétrio tá aqui. Exatamente, ele devia ter a hombridade de fazer um jantar lá, um almoço, e convidar a Convidar gente. os amigos, É de graça e com a gente só certeza. quer aumentar a nossa amizade. Lógico. E aí, Evangelista, conta pra nós aí um pouquinho
suas primeiras ocorrências, como que foi? Você já foi trabalhar com o Antigão, já te ensinou os macetes? Como que era lá em 1990 a Guarda Municipal de Americana? Então, rapaz, olha, o primeiro parceiro que eu trabalhei, Deus o tem, que ele faleceu recentemente, que foi o Ribeirinho, né? Naquela época a gente tinha uma viatura, era um Gol, tinha um Gol e tinha um Fusquinha. E a gente foi trabalhar no Golzinho, fazer o patrulhamento ali na área central, né? E aquela época ali na verdade era mais a arruaça que fazia, né? Em 1990 tal, não tinha tanta criminalidade que tem nos tempos atuais. Era mais arruaça, baderna, né? E eu e o Ribeiro, nós estávamos ali fazendo patrulhamento na área central e naquela época funcionava, foi a minha primeira ocorrência, funcionava esquadras de clube. Ali era bocada, hein? Então, rapaz, e o pessoal tinha hábito, a juventude daquela época, terminava o baile e eles vinham chutando porta de loja e tinha aqueles canteiros central, uns bancos pesados, né? E eles vinham ali derrubando tudo, aqueles bancos, né? E eu e o Ribeiro tava lá fazendo o policiamento quando eles saíram fazendo. E aí o que acontece? Aí a gente tava ali no terminal, vinha chegando aquele bando todo lá, derrubando tudo, derrubando o banco e tal. E aí viu a gente, né? Nós fomos na direção deles. Aí saiu correndo mais ou menos uns 15 indivíduos. Aí eles, você sabe ali a linha do trem, tem aquela passarela onde recentemente um cara pulou lá de lá. Exatamente. E ali, rapaz, ali dos rapazes, conforme eles fizeram o funil para passar ali, um caiu e abriu uma brecha na cabeça, né? Ficou ensanguentado lá, a gente novato, né? Apesar que tinha o Ribeiro lá experiente, mas a gente ficava preocupado tudo o que ia acontecer. Acabamos aí que acionamos a ambulância e tudo mais. Aí o pior estava por vir, né? Esse rapaz aí que machucou a cabeça era sobrinho de um advogado, né? E ele vendeu lá pro tio dele que a gente que tinha empurrado, ele batido com a cabeça e tudo mais. E aí eu tive que, naquela época, o seu Esturaro era o nosso diretor da Guarda Municipal. O seu Esturaro acionou um advogado para mim, doutor Benedito, era gente boa pra caramba também, que Deus o tenha. E aí ele acabou me defendendo, aí eu e o Ribeirinho aí de uma lesão corporal. Então foi a primeira ocorrência que eu atendi, né? Ou seja, já teve que responder judicialmente. Já tive que responder, cara. Entre tantas. Agora uma ocorrência que me marcou bastante, essa trabalhou eu e o Leonel. O Leonel também aposentou. Nós estávamos numa perua 13. Olha o número da perua, né? E nós estávamos indo ali para a direção do bairro Antônio Zanaga. Quando nós chegamos ali perto da Ripasa, naquela altura lá, chegou um cara correndo, os caras estavam pescando lá, e eu vi essa poça de sangue, tem poça de sangue lá, e o cara estava com um pedaço de madeira ensanguentado, sabe? E mostrou pra gente. Aí a gente, vamos lá no local lá, ver o que aconteceu. Aí foi eu e o Leonel lá. A gente perguntou, mas o que estava acontecendo? Ele falou, tava o Sem Futuro. Sem Futuro era o rapaz que teria matado o outro lá, né? E aí a gente falou, mas onde tá o Sem Futuro? Ele falou, não, o Sem Futuro correu aí pro mato e tal. E o que acontecia? Enquanto a gente estava ali, já tinha chamado viatura de apoio e tudo mais, conversando, trocando ideia, vinha uma cachorrinha. Ela vinha onde a gente estava, depois ia embora de novo. Vinha, aí teve um guarda lá que deu um estalo, né? Falou, escutei aquela cachorrinha lá. Aí o cara que estava fazendo a denúncia falou, então, aquela cachorrinha é do Sem Futuro. Aí a gente, vamos seguir. Vamos seguir a cachorrinha aí do Sem Futuro. Aí ela veio e a gente começou a seguir. Ele não estava muito longe da gente não, uns 400 metros, tinha um buraco grande, tudo cheio de argoço por cima, e o Sem Futuro ficou escondido lá.
E acabou que a cachorrinha, preocupada com o Sem Futuro escondido, acabou entregando ele pra gente, né? E aí o Sem Futuro foi levado para a delegacia, tal, foi preso em flagrante. E aí, rapaz, ele fez jus ao apelido dele. Teve uma rebelião na cadeia, não sei se você lembra, e nessa rebelião, lá se foi o Sem Futuro. Mataram ele na cadeia. Então foi uma que me marcou também pelo fato da cachorrinha. Lá no local ele tinha cometido homicídio. Então. Ele estava pescando, tomaram umas e outras, umas cajibrinas, se desentenderam, aí ele pegou um pedaço de madeira, de pau e... Matou o cara paulado. Não, colocou na veia dele. Entendeu? Foi sinistro o negócio. E foi a primeira ocorrência assim que eu atendi de envolver um homicídio. Foi a primeira que eu atendi. Essa foi uma que me marcou aí, eu e o Leonel. O Leonel, hoje ele é aposentado, ele sofreu um acidente gravíssimo de viatura, né? Aqui perto do aeroporto. E acabou perdendo parte da movimentação do braço e o parceiro que estava com ele na viatura naquela ocasião veio a óbito, né? E aí ele acabou se aposentando. Então foi uma dessas ocorrências aí que me marcaram também. E aí é pra assustar, né? Porque uma das primeiras já pega assim Exatamente, bastante. Aí o que acontece? Aí você vai ficando calejado, né? Mesmo assim, com toda essa experiência, 35 anos, uma que abala comigo, eu não gosto de atender, e é quando envolve criança. Ah, não, aí é complicado. Criança me abala mesmo, entendeu? Só se não tiver jeito mesmo para atender. Não é que a gente não tem medo, coisa desse tipo, é porque é muito sentimental. E a gente é pai, né? A gente é pai, envolveu criança, A gente teve semanas passadas aqui o Edivaldo, que foi perito criminal aqui. Ele contando as histórias, contou o caso da família Tempesta. Conheci. Entendeu? Então, ali você começa a falar, a maldade do ser humano de fazer isso com as crianças. Sim. É um absurdo. Sim. Entendeu? O que você falou, a hora que mexe com criança é... Eu atendi uma ocorrência, cara, de um garotinho de 7 anos lá no Parque Gramado, cara. Ele tava brincando de bola. E a bola atravessou a rua, ele foi atrás da bola e um ônibus da empresa aí atropelou ele e ele passou por cima. E eu tive o desprazer de atender, sabe? E foi muito dia relutando para tirar a imagem aquele garotinho da memória, sabe? Então, realmente, são os espinhos, né? Os espinhos da profissão. É aquilo que eu falo para você. A gente só vai ver coisa ruim. A gente tem que ter um escudo, né? Que essas coisas bater na gente e voltar, né? Mas por mais que pega, absorve, né? Não tem como. Exatamente. Então essa ocorrência desse garotinho me marcou bastante. Uma outra sequer também, ali perto da guarda, tinha uma... Você lembra do Adinei Brock, né? Lembro. O Adinei Brock trabalhava muito com a gente. E ele tinha uma informação de um cara com cocaína, 5 quilos de cocaína. 1990, 93, 94, 5 quilos de cocaína era cocaína pra caramba, né? Hoje é de quilo, é de tonelada, né? E aí ele recebeu essa informação, pediu apoio, né? O Adinei sempre foi um cara batalhador, sempre gostou, respira a polícia e tudo mais. E a gente foi lá nessa ocorrência. E pasme você e as pessoas que estão nos acompanhando, era o pai e o filho, um garotinho de 11 anos. Eu, guarda municipal, um revólver canela seca, com 5 tiros, enferrujado, e o moleque com a pistola, trepado, sangue ruim, o garotinho, também tinha escola, né? Tinha o pai, e fez menção até de atirar. Aí o Adinei, que estava conduzindo a ocorrência, gritou, falou, não faça isso, tal. Aí o pai dele falou, não, para. E aí ele parou, abaixou a arma, tudo, e acabou o pai indo preso. O garoto ficou custódia aí de casa responsável por menor, e era lá de Santos, pra
você vê um moleque com 11 anos já estava no mundo do crime, né? Isso lá na década de 90. Exatamente. Ou seja, já naquele período, né, que, vamos dizer assim, né? a sociedade tinha uma cultura mais tranquila, né, meu, o crime não era tão organizado igual hoje, já tinha adolescentes aí envolvidos no crime e sangue ruim, né? Sangue ruim. Você imagina hoje, né, meu? Tava junto com o pai dele. Aquilo lá me surpreendeu, sabe? Eu falei, pô, mas aquele moleque tem idade para ser meu filho, tá com uma pistola e tal, queria atirar na gente, entendeu? Teve sorte, né? Porque o Adnei não não ia perdoa, perdoar, né, não. meu? O dinheiro não ia perdoar, não. Teve sorte. E situações de ocorrência também, para vocês verem, você está assistindo, como a gente vive no fio da navalha. No Vener Plaza aí teve um roubo, né? A gente recebeu a ligação que estava tendo um roubo no Vener Plaza, a equipe do Nelson. O Nelson foi lá e os marginais estavam dentro da casa com a mulher, fazendo a mulher de refém, né? E aí o Nelson subiu o muro e não visualizou nada. Olhou e não viu e pegou, desceu, voltou. Aí no desenrolar da ocorrência lá, conseguiram fazer o cerco por fim lá e conseguiu pegar um dos caras. E aí a mulher falou para ele, falou, olha, eu tava rezando para você não pular aqui para dentro, que ele tava só esperando você pular para atirar em você. Na hora que você voltou, aquilo para mim foi um alívio. Ela disse que tava, entendeu? Olha a situação. O policial lá dentro seria, em tese, a defesa dela, né? Aquilo que iria resolver, mas naquele momento ela não queria. Se ele pulasse, o cara ia... Esse é o alvo do cara. E agora, quantas e quantas vezes aqui que a gente não imagina, você foi alvo, eu fui alvo. A gente nem sabe. Entendeu? A gente não faz ideia. Porque é muito rápido, a questão de instantes, né? Exatamente. Esse dia eu estava vendo um vídeo, o policial estava com um fuzil, isso lá no Rio de Janeiro, e o cara mirando outro fuzil, falando Você lá. viu isso aí? Tava lá na Avenida Brasil, de longe lá. Exatamente, entendeu? Quantas vezes, de repente, a gente tá parado no semáforo, aí o camarada passa com a arma assim, falando aí, ó, se eu quisesse, né? Então a gente tem que se apegar em Deus aí para nos proteger, porque o bem e o mal existe, né? E da mesma forma que o bem sobrevive, mas tem o mal, tem aquela pessoa que amanhece com maldade no coração, com ódio no coração, entendeu? Então a gente tem que ter esse lado espiritual também, porque o mal está por aí. Sim. Só que o bem sempre vai prevalecer, né? Não tem a menor sombra de dúvida. Né? A gente está O bem sempre vence, né? Exatamente. O Cleiton falando aqui, ó, avisa o evangelista que é o Lopes, porque o Cleiton tem 2. O Lopes? É o Lopes. Ele falou, ó, fala pro evangelista aqui, ó, que é o Lopes, porque Cleiton tem 2 lá. Ele falou, Cleiton, trabalho na viatura. Eu falei, pô, mas com o Cleiton eu trabalhei pouco, então o Lopes sim, o Lopes, agora. Tá, o Lopes tá sim. Aqui a Suelice Kate, a tia. Ô, tia, boa noite. Aí. Ó, o Mauro Pinese Júnior. Mauro fez o tiro de guerra comigo. Tá aqui, ó, esse evangelista é uma pessoa fora do comum. Fizemos o tiro de guerra na mesma turma. Muitas recordações boas e muitas malandragens. Um abraço, meu amigo. Essa malandragem é por parte dele, né? Sua não, né? Lógico que não. Lógico que não. Mauro Pinese, ele fez o tiro de guerra comigo, sim. Gente boa pra caramba. Um abraço aí pra ele. Grande Mendonça tá nos assistindo. Ô, Mendonça, cara, gente boa pra caramba. Mendonça era o da moto, né? Da Rocan. Da Rocan. Foi pra reserva agora recentemente. Mendonça, polícia pra cacete, velho. Os bons estão indo embora, né? Os bons estão indo embora. Aquela velha guarda, aqueles policiais antigão, macetoso, bom de trampo. Estão indo embora, estão aposentando. Hoje tem muito policiais de Instagram, né? Isso acontece também matador de podcast, na guarda municipal, porque na PM tem um pouquinho aí, né, meu? Ainda tem uns raízes, tem um aqui que tá mandando um abraço pra você, que eu acho que você gosta dele. Quem? O Orsi. O Vanderlei Orso. Palmeirense roxo. É meu padrinho de casamento. O Orsi é palmeirense roxo. Não, aliás, eu sou padrinho de casamento dele. O Vanderlei Orso.
Gente boa pra caramba. Ele gosta muito do Pantanal. Fala pra ele do Pantanal aí que ele te conta a história. Então, você falando da guarda, a guarda, ela, o diferencial dela, da Polícia Militar é o seguinte, porque assim, a Polícia Militar deu um período de 30 anos, né? Já vai embora, né? E acaba que a Guarda Municipal, ela fica um pouco envelhecida, porque, para você ver, estou eu lá de 1990, né? O mais novo hoje lá tem 15 anos de trabalho. Então Ou seja, é antigo. Já é antigo. Então é uma galera madura, sabe? Não é aquela galera muito de pose, tem 1, 2 anos, 3 anos de E polícia. não. A geraçãozinha aí mais Z aí, né? Exatamente. Então é tudo. O mais novo lá é antigão, né? Uhum. Então É são mais tudo tranquilo. maduro, é mais tranquilo. Então a conduta da rapaziada lá é boa. Que é lamentável também que quando o Ciderley estava aqui, né? Conversando, que faz acho que uma década que não abre um edital para a Guarda Municipal, né? E da última que abriu, aliás, faz uma década que não tem integrante novo da Guarda Municipal aqui americana, e do último edital que foi feito, até agora não chamou ninguém ainda, né, meu? E, ou seja, a tropa tá envelhecendo, já tá chegando o tempo de ir para reserva e aposentar, né, meu? E não tá vindo gente nova, né? Não tá vindo. A última turma foi da época do Theo, né? O Theo foi da época do Theo. O diretor da guarda, né? Foi da época do Theo. O que ajuda a gente bastante hoje é o digital, né? A modernidade. A modernidade que nos ajuda hoje. Hoje você tem um tablet que facilita a sua vida, entendeu? Tem a muralha digital que identifica o veículo para você vai lá e... Então isso ajuda bastante, né? Porque na época da juventude você fuçava, né? Você ia lá, fuçava, chutava a porta, caía para dentro, né? Então hoje a modernidade nos ajuda. A gente envelheceu, mas estamos acompanhando. Sim. Tem até os drones, né? O sistema de inteligência, Exatamente, exatamente. Mas hoje, por exemplo, em 1990 eu subia o telhado de uma casa, parecia um gato de uma casa. Hoje, se eu subir em cima de um telhado, vou ter que chamar o bombeiro para ajudar a descer, né? Entendeu? A agilidade não é mais a mesma, né? Mas, assim, a vontade de trabalhar, de fazer bem feito, isso... O conhecimento, a experiência. A experiência. Ninguém... Exatamente. Hoje para você subir a casa, você vai pedir uma escada, né? Às vezes não precisa nem é só dar a volta, né? E pega o cara do outro lado. Exatamente. Lá, né? Então a experiência conta muito. E a Guarda Municipal, apesar do pessoal já ser bastante tempo de serviço, é um pessoal bem experiente mesmo, não é à toa que ela é uma das melhores aí do... Se atualizam bem, fazem bastante curso, né? Tem grandes instrutores. Nós temos lá a nossa própria instituição, né? ali, não, me fugiu o nome. Gabinete de treinamento. Instrução e ensino, é isso mesmo, academia de ensino, entendeu? Então a gente tem. Vocês estão com stand de tiro também? De primeira grandeza, primeira qualidade, o pessoal dá instrução pra gente lá, o Batista, o Ruberval, entendeu? O stand nosso não deve nada para ninguém, e vem polícia militar de outras cidades, até guardas municipais ver o nosso stand, como funciona, para levar. Até porque recentemente vocês adquiriram aí fuzis aí em calibre 5.56, né? Carabinas também calibre 9mm, então com pistolas Glocks, né? Chegou equipamento novo. Então a Guarda Municipal hoje está com viaturas novas. Então, em termos de equipamento, de logística, a Guarda Municipal é nota 1000. Nota 1000, isso também graças ao prefeito Chico Sardelli, né? Que é parceiro da Guarda Municipal, então não tem que reclamar, não tem que reclamar. Lá hoje o guarda trabalha da maneira que ele quer, como ele quer, né? Então ali na Guarda Municipal Americana é tranquilo para se trabalhar, então não tem muito o que reclamar. Ou seja, mesmo ainda tendo um efetivo reduzido, né? Não tem a galera nova ainda, mas a infraestrutura que vocês têm aí, o suporte, treinamento,
né? É coisa que A gente faz milagre. coisa que não tem em outras cidades. Até porque a Guarda Municipal de Americana é uma das mais antigas, não é isso? Sim, sim, a Guarda Municipal de Americana, ela já está beirando seus 80 anos, se já não tiver isso, né? E ela é bem antiga. E é aí. Não é à toa que vem gente de vários países, aí até, vários estados, até de países. Recentemente veio uma equipe aí da Califórnia para ver aí A estrutura. na estrutura da guarda. Recentemente veio a prefeita de Brotas. Vira e mexe, tá vindo uma galera aí. O da Silva tá mandando um abraço pra você. O da Silva, conhecido mundialmente como Zé da Égua. Esse é gente boa. hein? Gente boa, parceirão. E a Guarda Municipal, ela veio dando uma evoluída, vamos dizer, ali desde a época do Diego, né? O Diego ali deu um boom na Guarda. Sim, o Diego. Não pode esquecer disso daí, da época. Ele fez o... Criação do Canil. Isso, ele Com fez... o Nero e o Batman, né? O Batman. Os primeiros cachorros lá. O Diego, ele fez o concurso de 2010 e 2011, né? Onde era- entrou Cordeiro, entrou... entrou uma entrou turminha turma boa. lá, tudo dessa época lá, né? Entrou uma turma boa. A Bianca, tudo dessa A turma aí. Bianca, a Jéssica Poliani, a Sim. Miriam, não, tem várias. E ali tudo dessa época aí. E foi a primeira vez na história da Guarda que eu era contrário a isso. Mas depois o tempo mostrou As que guarda feminina. eu estava equivocado. Eu era contrário à guarda feminina, né? E hoje não. Hoje elas provaram que o espaço delas existe, trabalham melhor do que muitos homens. Trabalhei muito tempo com uma guarda feminina, GCMF Cristiane, a melhor motorista que eu tive. Se fosse preciso rolar no chão com vagabundo, ela rolava. Se fosse preciso matar alguém para defendê-la, assim ela faria sem pensar. E na minha opinião, uma das melhores GCMFs que nós temos é a GCMF Cristiane. Show de bola. Eu fui fazer filmagem a pedido do Theo na época, estava mexendo com publicidade também, na última instrução lá no tiro de guerra. Na primeira turma, acho que foi 2010? 2011. A 2011, primeira foi 2010. 2010. A primeira turma. Eu fui lá, o Fernando era instrutor, o Marcos, Guilherme. Uma turminha boa. Sim. Uma turminha boa. O que peca na guarda não é que faz parte do sistema, é assim. Você falou do Fernando. Por exemplo, o Fernando é um baita de um instrutor, um cara que tem conhecimento em várias áreas, né? Um cara que sabe trazer para si uma equipe, tem uma equipe na mão, tem um conhecimento fantástico, né? E o que acontece? Com a mudança de governo, de diretor, de repente entra um diretor que é plausível, isso ele tem que fazer mesmo, ele tem que colocar a equipe dele, da confiança dele. Mas aí de repente ele deixa o Fernando de fora. O Fernando que até ontem era inspetor, volta a ser o guarda comum. E isso, no meu ponto de vista, não atrapalha um pouco? O que acontece? O guarda fica desmotivado. Por exemplo, ele é um inspetor hoje. Amanhã ele chega, mudou de prefeito, entrou você lá de prefeito, você tirou o Fernando. Você tirou o Fernando não é mais. Pô, no outro dia ele está desmotivado. Pô, até ontem eu estava aí comandando, agora... O cara comanda, agora vira motorista, ou vai... Exato. Não menosprezando, mas vai cuidar de um parque ecológico, vai ficar 12 horas numa viatura na frente da praça, como ele tá dormindo, que nem já aconteceu. É complicado, né? Então são talentos que precisa aproveitar. Por exemplo, nós temos o Jonas lá, o inspetor Jonas. Sim. Não tem ninguém lá dentro da Guarda Municipal que conhece o grupo de proteção ambiental igual ele. Ele é fera, entendeu? Ele está lá. Amanhã depois sai essa administração, entra outra Jonas. Você vai me desculpar, mas eu não quero ser aqui não. Aí o Jonas volta, entendeu? E a gente acaba perdendo um tremendo de um cara com conhecimento. E aí o que acontece? Saiu o Jonas aborrecido, fica com aquele conhecimento só para ele. Sim. E não passa para ninguém, entendeu? E no seu ponto de vista, precisava ter uma carreira, um plano de... O plano de carreira era para ontem. Fazer um plano de carreira para motivar o guarda e aí não ter esses problemas que nós acabou de citar. Eu vendo de fora, vendo politicamente, tá? Vamos pensar não modo igual. Mas apesar que tem a diretriz que o diretor da guarda tem que ser um guarda municipal agora, né? Sim.
Mas isso às vezes atrapalha muito a pessoa. Por quê? Porque hoje você é o diretor, e o diretor não é amado por todos. E Sim. acontece o que você falou. Amanhã, o cara que não é amado por todos vai ser um motorista de viatura de alguém. Sim. Amanhã, depois... E aí? É, É exato. complicado. É complicado, é complicado. É entendeu? complicado. Então, por Hoje isso... o evangelista é o diretor da Guarda Municipal. Entendeu? Não tô aqui, gosto, respeito, gosto muito do trabalho do Marcos. O Marcos tá fazendo tudo. Não, Mas sim. tá aqui de diretor da Guarda Municipal, evangelista, tá ali. Vai arrumar inimizade, porque todo chefe tem inimizade. Você Sim. não consegue agradar todo mundo. Só que amanhã o evangelista sai desse posto e vai trabalhar na equipe lá nos Lírios com os caras que ele... Sim, exatamente. Realmente, é por isso que era interessante que acontecesse o plano de carreira por conta disso, né? Para que não aconteça esse tipo de coisa. O Marco, o atual diretor nosso, é um baita de um camarada, por exemplo, assim, ele circula com a gente lá no meio do pátio o tempo todo. A porta do gabinete dele está aberta, não é ele tem um grupo dele lá, né? Sim. Ele tem um grupo dele onde ele troca ideia, faz os planejamentos e tal. Mas o fato é, a porta do escritório dele ali, do gabinete dele, nunca se fechou. Qualquer hora, qualquer guarda quiser atender, falar com ele, isso aí ele atende, entendeu? Mas é aquela coisa, né? Igual a gente falou, nem todo mundo gosta, né? De repente um ficou insatisfeito por uma coisa, um ficou insatisfeito por Não, outra. e outra, isso é o que eu vejo que não existe no militarismo. Não, o militar... Você pega aqui o quê? Que nem você falou, você tá com 35 anos quase de guarda. 35. Aí chega um guarda de 15, mandando no C, e isso. tudo que você tem de experiência, tipo, ele joga rala abaixo. Mas isso acontece não só na guarda, né? O funcionarismo, tirando a Público, né? polícia militar, eu acho que tanto municipal como estadual ali, né? Porque no militarismo a antiguidade é posto, Sim. né? Nos demais aí, que nem minha esposa é da área da saúde, né? Ela é é técnica de enfermagem, formada em enfermagem, às vezes pega ali uma Carga de técnica confiança. mais nova ali e coloca como Sim. chefe dela. Exatamente. Aí essa que vai ser chefe dela, muda o governo, ela volta para a função anterior dela, cara. Então Sim. isso é uma coisa ingrata no Sim. funcionarismo público em geral, eu imagino, né? Sim. Ainda que na polícia militar acontece isso, se o cara é major, entrou o governo lá da direita ou Vai esquerda, continuar ele vai sendo continuar major, major, acabou. é. Ah, você é major, amanhã você vai ser sargento, não. Na pior das hipóteses, mandar ele lá Exato. pra ponta Mas a que função pariu dele é Exatamente. a de função- São Paulo lá para dar uma canseira nele, mas ele continua Exatamente. mandando. E agora a guarda é isso aí, o cara é inspetor hoje, amanhã ele não é. Ele é subinspetor hoje, amanhã ele não E é. o problema da política no meio do funcionalismo público é isso. Às vezes você tem lá, vamos supor, até na parte de câmara, assim, ó, ser obrigado a querer agradar todo mundo lá, porque alguém pode ficar de ovo virado com você e te atrapalhar profissionalmente. Exatamente. Quando o diretor Marco Aurélio assumiu, eu disse essa frase para ele, eu falei assim, ô Marcos, se eu não puder te ajudar, eu também não vou te atrapalhar. E essa é a minha filosofia até hoje. Eu, graças a Deus, todos os diretores que passaram lá, me dei bem com todos, né? Me Pra mim dei também, né? Graças a Deus, me dou bem com todos. Então, nenhum diretor tirou o sono meu. Mas tem determinados colegas aí que é terrível. Acho que não dorme pensando no diretor, né? Pensando no diretor, porque o diretor isso, mas faz parte, é o jogo, é assim que a coisa funciona. Se não tá ele lá assumindo aquela função, tá outro e vai ter pessoa descontente da mesma forma. E aí agora eu vou falar pro senhor uma coisa, que eu sei que você é um cara que merecia. Quando que você acha que a Guarda Municipal vai ser unida e botar alguém para representar ela lá dentro? Então, rapaz, olha, eu já tentei 2 vezes, né? E não tive o apoio que eu esperava da Guarda Municipal, né? Não tive o apoio que eu esperava. Eu acho que nós estamos engatilhando ainda, em termos assim de se unir e colocar um representante. Hoje a Polícia Militar, ela tem deputado federal, deputado estadual, Sim.
eu acho que tem até governador que já foi. Tem bastante Tem. Aí vice-prefeito. isso. Hoje o vice-prefeito de São você pega Paulo o é secretário, O né, secretário de Segurança Segurança Pública, Pública. exatamente. Ex-rota. Coronel Telhadinha, né? Os caras, ó, o Nante, cara, amigo meu, Não. vereador. Cara, o Nante é um cara que eu admiro, hein? Exatamente. Infelizmente, aqui na Guarda Municipal de Americana vai ser difícil. O guarda ele vai fazer campanha contra você. Tanto é, eu estou falando porque eu fui candidato nessas últimas eleições, Sim. fui pedir voto numa casa ali na colina e a mulher lá, que é amiga minha, falou para mim, falou, ó, sabe aquele guarda Tá bom. tal? Eu falei, sim, sei. Eu falei, ele veio aquele... Falou, Queimou você. Queimou você aqui, entendeu? Não vai votar em mim, nós vivemos num país democrático, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas para que queimar eu lá? Um cara que eu acho que deveria ter continuado como vereador que estava representando até mais ou menos era o Eliel. O Eliel. Aí ele foi tentar a cadeira. Tentava cadeira de prefeito. Mas- Não era o momento ainda, eu acho. Uhum. Mas era um cara que conseguiu Sim. bem ali, né? Então, eu espero que um dia a Guarda Municipal acorde para isso, né? E tem que ter o cooperativismo, vamos ajudar. Eu tenho um pensamento comigo, não sei se você concorda com isso ou não, tá? Mas eu acho que está na hora de tanto a Guarda Municipal quanto a PM parar de querer ter representantes lá dentro que dizem que são representantes dele e ter uma pessoa da categoria lá dentro. Difícil. Uma pessoa que sabe o que acontece, o que Sim. faz, o que não faz. É a mesma coisa, um dia nego pegou, sabe, fui candidato, chegou pra mim, mas você é da causa animal? Eu falei, não, eu não sou da causa animal. Gosto de cachorro? Gosto. Eu não sou da causa animal. Não vou catar um cachorrinho, abraçar no colo, colocar falando que eu sou da guarda animal. Não sou. E tem muita gente que usa disso, né? Somos da segurança pública, somos daquilo outro. Pra querer, mas não é, deveria ter um representante lá dentro pra Deveria ter saber. um representante lá dentro. Então, eu acho que é um pecado, né? A Guarda ela tem autonomia para isso, tem Pô, e força. tem 350 homens aí. Tanto é que nós elegemos o Teofeola 2 vezes, tá Sim. aí. Se unir em torno de um nome, eu tiro isso por mim. Eu votei para deputado estadual, para policial militar, né? Eu tiro isso por mim, entendeu? Então, eu não votei em nenhum guarda. Então, isso precisa mudar. Se você votou em policial militar, tem policial militar que não votou em policial militar. Exatamente. Claro, nós tivemos decepções, principalmente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A gente teve umas grandes decepções aí com o outro aí que prometeu algumas coisas, né? E com certeza não, e não conseguiu se reeleger. Hoje tem novos aí. Que nem o Nantes é um cara extremamente expressivo, né? E que a gente tem cartas com ele. Mas deveria ter vindo mais alguns outros aí que não conseguiu vir, né, meu? Então, quer dizer, a PM aí de tanto tempo, cara, e não consegue pôr representante. Você falou que tem agora, teve Telhada que ficou muito tempo, saiu, né, meu? Agora, hoje, a nossa esperança é o Nantes, né? Tá, o deputado federal, o capitão Augusto só. Sim, né? tem. Tinha o Major Olímpio como senador, que Faleceu. Era um cara bom, hein? infelizmente, Era um cara bom. que infelizmente faleceu, Seu cara né? Você falando do policial militar, um cara que eu queria muito que ele tivesse conseguido, cara, ele tentou para deputado, teve uma votação baixa, depois para vereador também foi muito baixa, até conversei com ele ficou triste pra caramba, foi o Cavalcante, cara. Meu amigo, Sargento Cavalcante, Sim. gente boa pra caramba. Sim, conhecidíssimo nas redes sociais, né? Exatamente. É pra estar junto com o Nantes lá. Exatamente. E você falando de redes sociais, por exemplo, hoje não tem uma figurinha mais conhecida do que eu aqui nas redes sociais. Gato Negro. Exatamente, né? E para você ver, mesmo assim, fazendo esse trabalho que a gente faz, a gente não teve aquela expressiva que a gente esperava. O que acontece, para você ver como a maldade impera e o pessoal é maldoso, aí você encontra, eu votei em você. A conta não fecha, né? não tá fechando essa conta, entendeu? Mas sabe o que é o problema? Eu também passei por isso e eu cheguei na seguinte conclusão. Quem tira foto não sai na foto. É bem isso. Entendeu? Então, os políticos eles vivem muito de foto. É. Enquanto a gente está trabalhando, carregando o piano lá, os caras estão lá na frente tirando a foto. Sim. E infelizmente, a população, eu estava comentando hoje com um cara de políticos, eu falei assim, a população tem o que merece. Sim.
Com todo o respeito do mundo. Tem o que merece. Tem o que merece. Mas Por quê? assim, Você vê um cara que até ontem estava babando o prefeito. Hoje tira uma foto de braço cruzado. Estou fiscalizando. Ainda bem que tem um fiscalizando o prefeito. Ô, filho. é, E o recesso pra trás? Ninguém vê, ninguém lembra, ninguém exatamente. fala nada. Exatamente. Tipo, é aquilo, é o cara falar uma coisinha, vai lá e descobrir a roda de novo, né? Exatamente. Que é uma É. coisa que ninguém viu. Deixa eu só dar um olhar pro pessoal aqui, que cresceu a lista aqui, calma aí. Ó, o Carlinhos Corsato falando aqui, ó, Leonel, Rogério, eu e o Marcos Guilherme que atendemos a ocorrência próximo do aeroporto. Foi isso mesmo, do acidente. Tava lá. Engenheiro Fábio Pereira, boa noite aí, grande combatente evangelista, um dos melhores caras que eu conheci, parabéns aí. O Cleiton, a última turma foi a minha, de 2012. Edmilson Queiroz Ferreira, abraço aos Oi, meus Edmilson, amigos aí, boa Siquete noite. Ferreira, por cá Ó, forçou. Abreu. Abreu, boa noite, grande abraço ao querido Pratolheiro O Abreu é o Evangelista. sargento? Não, É o Abreu agora subtenente. É o subtenente. É subtenente? Soube. É, lá da Rua das Arapongas. Isso. Não conta a casa do cara. Não, ali morou Ah, o ele avô pôs dele. aqui. Ele Não, colocou? ali, por que, que É. ele é esperto? Por que, que ele Eita. colocou? A Rua das Arapongas morava o avô dele e hoje só o terreno, derrubou nem a casa tem mais. Então, não tem mais nada Tem lá. mais nada. O Abreu, o cara é tão sortudo, rapaz, que ele é cunhado do Alcântara, né? Nossa senhora, hein? Ele tirou sorte grande, né? Que faz, hein? Ó. Olha só, rapaz. É o Josué, o Josué. O David Ricardo aqui, boa noite aí, família. David aqui, O atleta David é do- o rapaz do aqui, ó. skate do- aí, o parceiro. É, que hoje nós temos a marca aí, Oxi Skate aí. E o David é o atleta da Seu irmão? marca. Seu irmão. Meu irmão? Não, o Cláudio Arone, desculpa. Ah, é meu tio. Seu Boa tio, noite, Cláudio tio. Arone. Cozan. Cozan, Carlos Cozan foi Cozan. guarda municipal com você lá Trabalhou também, com a né? gente também. O Cozan é conhecido também como Seu Madruga. Seu Madruga, É a cara do Cozan, Seu grande Madruga. amigo É. nosso aí. Cara do Seu Madruga. Meu tio Newton Dias aí, dando uma boa noite pra nós aí. Cozan, grande profissional e meu amigo evangelista aí. O Wellington Oliveira dando boa noite a Psiquete. Ô, Wellington, boa noite. meu Andréia Ribeiro, Faquin, Sérgio Evangelista, um grande profissional, um ser humano único. Deus te abençoe aí. A esposa já começou a falar mentira aqui do Siquete, né? Dando boa noite pro cara mais lindo aí. O Vasques, fala meus espingardos aí. Como vocês estão? Grande figura americanense aí, evangelista. Mandar um abraço pra ele aí. Muito obrigado. O Vasques que tá tomando... Vasconcelos. O Vasques tá tomando água de Campinas no Bebedouro Baixo agora. Ei, rapaz, que fase, hein? É, Esse- saiu lá, voltamos, deu certo aqui. O pessoal, eu mandei no WhatsApp de vocês aí, acessa o link novamente aí para entrar no podcast aí. É, os problemas tecnológicos, né? Tecnológico, né? Deu tudo certo agora? Eu acho que a sim, P- cara. Que a PQR, Vamos ver aqui. Que a O PQRV... pessoal pode dar avisar-nos aqui no chat, porque por enquanto só tá 4 pessoas aqui. Deixa eu entrar na página novamente. Ah, tem. Deixa eu ver. Tá voltando, tá voltando. Pena que o pessoal compartilhando os links aí, Siquete. Tá. Pessoal, eu peço para vocês aí, ó, acabei de mandando aí para a lista de transmissão novamente aí, acessem o link aí, compartilhem, que deu pau aqui na internet. Isso mesmo, voltou. Já tem 11 pessoas aqui já Opa, tá. acessando. Tá chegando. Tá. O Reis aí, acabou de entrar. Ô Reis, boa noite, Reis. O Raul. O Raul também. Ô Raul, voltou, cara. É isso aí. Então vamos lá voltar ao nosso bate-papo aí. Tá, beleza. Nós estávamos falando sobre política, agora vamos falar um pouco aí. Aqui em Americana, aqui nós tínhamos o pelotão de operações especiais, o POI, né? Pô, eu conheci muito integrante de lá, cara. É. E também tínhamos a destemida aí, Romep, né, meu? Romep. Me fala aí como que é a Romep, como que iniciou. Rapaz, a Romep, ela era um desejo nosso, né? Ter uma viatura de apoio, uma viatura de tática, né? Que
que pudesse apoiar as viaturas baixas, né? As viaturas pequenas. E aí surgiu essa oportunidade, aí juntou eu, o Crevelaro, né? O Martins, que ele trabalhou na PM, já trabalhou na PM lá. Quem mais? O Dias, que hoje é subinspetor, e outras pessoas que agora não... Que na verdade vocês só tinham viaturas pequenas. Pequena. Aí pegou o que? Uma veraneio também? Veraneio. Aí brotou essa vontade ideia. de pegar. E aí aonde nós vamos comprar? Como vamos fazer? Tal, levamos a ideia pro diretor, tal diretor falou, não, desce o cacete, vamos lá. Aí a gente ficou sabendo que no Detran tinha viatura da Polícia Militar, que por um motivo ou outro tinha dado baixa, e já não fazia mais parte da frota da PM, né? E a gente poderia adquirir essas viaturas. A gente chegou a ir até no estacionamento do Detran em Presidente Prudente. E lá a gente olhou qual que seria, que a gente ia utilizar e tal, e acabou comprando algumas para fazer aí, aonde surgiu as Romap. O interessante, cara... E a Romap é o quê? Rondas? Rondas? Qual que é o termo? Isso, Romap é rondas municipais preventivas, né? Entendeu? E aí a gente comprou essas viaturas aí, pintou, colocou as cores aí. A pintura diferente também? A pintura diferente. E quando a gente vinha vindo com uma viatura caracterizada, só não tinha o giroflex, mas estava lá a Polícia Militar, as cores, cinza e tudo mais. Tá passando ali perto da rodoviária e passou uma viatura pequena da Polícia Militar e olhou, né, para aquela viatura nossa lá e tal. Fala, alguma coisa tá errada essa viatura da polícia aí. Com certeza entraram no caneco lá, né? Pediram apoio, informaram, tá entrando uma viatura da Polícia Militar aqui, tá estranho, né? E aí, rapaz, ali Nossa Senhora de Fátima, nós tomamos um enquadro grandão, né? Aí desce, vocês fardados. Aí a gente desceu, explicou que a gente tinha adquirido, né? Tinha comprado, iria transformar, né? Numa viatura nossa, né? Mas foi interessante. Então, a partir daí surgiu a Romap. Eu trouxe até aqui um braçal, que eu vou mostrar aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Foi aí. Esse é o braçal que eu ostentei muito tempo, durante 7 anos, né? Na minha permanência na Romap. Durante esse período aí a gente atendemos diversas ocorrências, principalmente de tráfico de drogas. A gente colocou muito traficante na cadeia, atendemos roubo à casa lotérica, perseguição de veículo produto de roubo. Então aquelas ocorrências consideradas mais pesadas, né? Nesse momento também, que nem teve diferencial em armamento também? Nessa época nossa, não. Era o canela seca e uma calibre 12. É uma calibre 12. Mas já é alguma coisa, né? Já porque a viatura pequena nem calibre 12 tinha. Não, agora hoje não. Hoje já está bem modernizado, mas era na raça. A gente fazia, era a noitada, né? A gente trabalhava só no período noturno. E foi bacana. Tudo apagadão, no sinistro. Tudo apagadão. Abordagem de rocha. Exatamente. Aí o vagabundo tinha medo. Eles tremia quando via a nossa barca chegar, cara, era impressionante. Era o silêncio total, sim senhor, não senhor, desculpa aí, tô indo embora, né? Eu roubei, mas não fui eu. Era mais ou menos isso. E empunhava respeito. Então foi um período bacana, sabe? Que a gente atuou. Aliás, né? Incorporou, né? Eu acho que deve ser, né? Você tá numa viatura 2 rodas, é um tipo de patrulhamento, né? Mais tranquilo. Na hora que você tá na barca ali, você já incorpora ali. É outra. E outro é padrão, né? Padrão, mais disciplina e tudo mais. Já pode tirar, né? Sim. Mais disciplina e tudo mais. Então foi... E agora hoje é a Romu, né? Que também tem uma equipe boa, um pessoal... Se tornou um padrão também, acho que nacional. Isso, nacional. E a gente conta muito com
com o apoio deles, eles são bastante eficazes, treinamento, além disso tem o Canil também, mas a Romep começou lá atrás, que hoje é a continuidade da Romu, roeu o osso, hein? Roeu o osso, foi pauleira. Até porque começou com vocês, né, meu? Até enganjar, acertar como que vai funcionar, como vai deixar de ser, né, meu? Isso. Os apoios. Americana do POI do que virou tático, né? Mas o POI ainda vinha do tático, né, meu? Já tinha o POI depois, sim, cada um tinha seu batalhão, sim, né? Foi se especializando, mas que nem eles começaram do zero, né, do zero. A gente mesmo fizemos nosso treinamento, montamos uma pista de treino lá, ia no tiro de guerra, ralar, o ralo da boina e tudo mais. Para conquistar o braçal também. Para conquistar o braçal, não foi fácil, a gente teve que ralar bastante, entendeu? E foi bacana, aí a gente começou aí os nossos patrulhamentos na calada da noite, nas noitadas, aí muita ocorrência de tráfico ali no bairro São Roque, Vila Matiense, entendeu? E era bom que os... Pegava muita ocorrência de tráfico? Pegava. A gente era muito informante. O pessoal informava, passava a coordenação direitinho. A gente chegava, só tinha o trabalho de cair para dentro. Até hoje em dia, nos tempos atuais, até o número de informantes diminuiu, né? Diminuiu. Parece que a coisa ficou aos contrários. A inversão. Hoje... Ou o medo, né? Exatamente. Hoje eles ficam ali avisando que a polícia está entrando no bairro, né? Naquela época não, olha. E o cara que vem com o carro, a placa do carro é tal, ele deixa a droga no barraco tal, quem pega é o fulano de tal. Então a gente chegava, não tinha medo de ser feliz. Chegava, metia o pé, caía para dentro, pegava, tentava ratear, já mandava um calete-boca, né? E hoje o sistema também nem permite mais que você faça... As coisas são diferentes, né? Completamente diferente. Hoje a polícia foi segurar da bandidagem solta, né? Exatamente. Porque a polícia tem o dever ali. Sim. E os bandidos não. Os bandidos cada vez mais têm os privilégios, né? Privilégio, exatamente. Então, isso aí... custódia, tudo, arrebenta, né? Isso acaba meio que desmotivando o policial a desempenhar o papel dele com afinco, porque ele prende o vagabundo ali, aí ele está fazendo os papéis ali, os trâmites, e o vagabundo já está saindo abraçado com o advogado pela porta da frente, e ele não terminou. Quando não acusa ainda o guarda ou o policial militar de ter batido, de ter feito alguma outra coisa, né? Exatamente. E nesse período da Romep, eu sei que às vezes a gente não se recorda agora, teve alguma ocorrência assim de destaque mesmo, bichão? A que mais destaque que eu participei teve um roubo na casa lotérica aqui do Paulinho, aqui perto do supermercado São Vicente. E aí a gente iniciou uma perseguição. O Reginaldo Nardão era o motorista, aí rapaz, pilotava pra caramba, agora ele aposentou. E ele era o meu motorista naquela época. E a gente iniciou a perseguição no veículo. E ali na Avenida Alfredo Contato, quando chegou na Baixada, eles pegaram a maleta de dinheiro para impedir que a gente fosse no encalço deles. Começou a jogar dinheiro na rua. O pessoal entrava na frente para vir, parecia filme, para vir catar o dinheiro. Mas ali no Parque Zabane a gente conseguiu abordar. Foi 3 indivíduos presos, uma arma de fogo, e um dos miliantes foi ferido, né? Ele acabou disparando contra a equipe. Não foi a minha equipe que efetuou o disparo, foi a outra guarnição, e acabou revidando, né? E era menor, um dos Coruru era menor, mas foram presos. Então foi uma das ocorrências assim que marcou bastante, que foi dessa perseguição que eu participei. Teve uma outra também, rapaz, que a gente participou. O casal estava preso dentro do porta-mala do carro.
a gente estava perseguindo, para você ver como que o negócio é espinhoso, né? Você estava perseguindo, né? E o casal estava ali preso. E se os bandidos começam a atirar e você revida e pega o casal ali? Então, mas acabou sendo bem sucedido, porque eles acabaram parando e aí na hora que parou a gente escutou o barulho lá atrás e o casal estava lá. Então teve uma outra que o cara roubou um cofre também. E a gente perseguiu, chegou ali perto da onde que é o motel Alure. O cara dispensou o cofre. Tem um cofre pesado pra caramba, não sabe como eles conseguiram levar aquele cofre. Mas uma ocorrência bem inusitada, eu não sei se já contaram pra vocês aqui, cara. Eu não participei, mas foi o Charlão, né? O Charlão, um cara sequestrou um homem aqui no bairro São Manuel e o sequestrador dormiu. O cara pegou a calibre 12, a vítima pegou a calibre 12, colocou na cabeça do ladrão, do vagabundo, e falou pro vagabundo: dirige, nós vamos achar uma delegacia. E ali na rua Carioba, o Charlão tá passando lá, na Romep, inclusive o Charlão tava. E o Charlão depara com a situação, o cara com a 12 na cabeça do outro, e para entender, o cara, não, o ladrão é ele. O ladrão é o cara que tá dirigindo, eu sou a vítima. Antes disso, eu pulei uma parte da história. O outro sequestrador, o cara pegou um machado, ele dormiu, o cara pegou o machado, deu uma machadada nele, zerou, e o outro ele enquadrou. E o outro ele passou até no Fantástico. Sangue do zóio, então. O cara matou o vagabundo. É um problema, mas também, filho, é a lei da sobrevivência, né? Sim, é a lei da sobrevivência, não tem. E aí, ali na porteira, aí depois de muito custo, o Charlão ali verbalizando, aí o Charlão entendeu que realmente o cara com a 12 era a vítima mesmo. E o caso ganhou repercussão nacional, isso aí. O cara matou o outro, rendeu o outro camarada e até achar uma viatura policial. Então foi uma ocorrência bem marcante aqui. O Viviane Ribeiro aqui mandando boa noite. Boa noite, Viviane. Biancarelli. Bom, Biancarelli, boa noite. Biancarelli dando um abraço para nós aí. Veiguinha. Wilson Veiga aí dando boa noite. O Gustavo falou, vou fazer uma pergunta para você, meu grande amigo Gustavo aí. Hoje, quais são os bairros que mais dão trabalho aqui em Americana? Os bairros não dão trabalho, sim os moradores. Os moradores dos bairros. Quais são os bairros mais problemáticos assim, com os moradores? Assim, o Jardim dos Lírios, referente a droga, tráfico de droga, e grande parte dos delitos que ocorrem de furto, pequenos furtos, grandes furtos também, é tudo radicado ali. Hoje, sem sombra de dúvida, é o Jardim dos Lírios. Porém, tem muita gente boa que mora ali, gente trabalhador, gente do bem e de bem. É a minoria, né, meu, que queima o bairro inteiro. É a minoria. É que o Carol se aposentou. Mas é ali, é o Jardim dos Lírios. Jardim dos Lírios que dá. E a nova invasão que tá tendo aqui americana ali, como chama? Lá no Zincão também, tá dando novidade ali? Lá tá bem lembrado. Também ali dá bastante novidade. É a rua Serra Geral, Ali é difícil. Por causa do tráfico e o local exatamente, difícil, né? Exatamente. Ali, os olheiros ali fica na rua. Até porque só tem uma entrada e uma saída da rua. Uma entrada e uma saída, você conhece bem lá. E aí eles avisam, os caras correm lá pra dentro e fica difícil de você adentrar. É muito barraquinho um em cima do outro, é muita criança circulando, é muita criança. Uma vez teve um menino lá que tomou uma mordida de um pitbull e eu fiquei comovido com a situação do moleque. Matheus, eu acho que é o nome. E aí eu arrecadei umas coisas e tal, para levar para ele lá. E os caras não queriam, os vagabundos não queriam. Eu não tava de viatura, não tava nada. E eu falei, não, eu vou levar lá, e eu vou levar o bolo para ele, aniversário dele. Mas houve uma resistência dos vagabundos na minha entrada lá. Eu entrei,
Foi uma galera comigo, a gente foi lá, entregou o bolo pro moleque, cantou parabéns e tal. Ninguém se atreveu. Mas o bairro ali é assim. Hoje tá assim, tá tendo uma resistência. Seria igual o início dos lírios, né? Quando começou ali, né? A invasão naquele pedaço ali, né? Que é só barraco. Era o né, barraco em cima do... é problemático ali, muito problemático ali. Era um barraco em cima do outro ali, dava muito. Naquela época ali, era a época que tinha os vagabundos famosos, né? Eles criavam nome, né? Era Teta, você lembra? Era o Teta, quando eu entrei na minha época tinha o Paulinho Cebeiro, Fundo de Panela. Era os caras que criavam fama, sabe? O Teta, o pessoal tinha um pavor dele, ele aterrorizava todo mundo ali. E aí, com o passar do tempo, acabou vindo uns policiais sangue no zóio lá de São Paulo pra cá. Toma até a liberdade de falar do Sargento Alcides. E os caras não criaram mais fama, não. Acabou com a fama. Tinha lá no São Luís, tinha um vagabundo lá, o apelido dele era Latinha. Ele era o terror. Metia o terror em todo mundo lá. Eu tive uma conversa essa semana com o Luiz Rosa lá no Soma desse Latinha. Dava terror nos polícias do bairro. Exatamente. Eu contei pra você. Ele ameaçou. Aí ele teve a infelicidade de ameaçar um policial. Antigo lá. Exatamente. Vou falar pra você quem que é o cara. A partir do momento que ele ameaçou o polícia, ele estava cometendo um suicídio ali. Não demorou, 3 dias após a ameaça, amassaram a latinha. Acabou. Eu fiquei sabendo que chegou aí de moletom na casa do cara. Entendeu? Então, os bandidos criavam fama naquela época, entendeu? E aí foi acabando a fama dos miliantes. Então a gente pegou essa época aí os bandidos eram famosos. O Gilson Donizete, que tava dando boa noite pra você. Um abração aí pra ele. Grande amigo nosso aí, Alcântara. Opa, o corredor. Corredor Capitão Alcântara, o que você falou. Hoje o capitão da Polícia Militar foi o IGCM. Foi. Como que vai ter briga? Exatamente. E eu fui na formatura do Alcântara, eu fui na formatura dele. Eu deixei ele numa saia justa no dia da formatura dele. Ele pode até contar isso para vocês. Ele estava lá para entrar em forma, lá o governador era o Serra, naquela época lá presente, o Major Olímpio, lá fazendo barulho, querendo colocar a população lá contra o governador, porque o governador atrasou e tudo mais. E aí, para eles entrarem em forma, eu entrei ao vivo no rádio, né? Estamos aqui com o Tenente Alcântara e tal, como é que é essa formatura, a partir de quando vai começar a atuar lá em Americana, e coloquei ele ao vivo para falar no programa que eu tinha lá na Rádio Azul Celeste, né? O pessoal todo em forma lá, e ele teve que dar uma entrevista para mim lá, né? Ali em plena formatura de tenente, de oficial da Polícia Militar. O Alcântara falou para você contar a história aí da Romep 63 e 64. 63 e 64? Eu não me lembro. Você lembra? Eu não me lembro. Pergunta aí pro Evangelista. Devia ser o prefixo das barcas 63 e 64. Porque a minha já foi a 77. Foi a 77. Eu não me lembro da história dessa. Até porque também aqui pro pessoal que está assistindo aqui, o Evangelista, além de patrulheiro aqui, ele tem a página dele, né? Que é Patrulheiro Evangelista. No Facebook, tem, no Instagram também, né? No Instagram eu tenho o meu portal de notícia que leva o meu nome, Patrulheiro Evangelista. Ele é radialista, locutor. Modelo. Modelo nas horas vagas. Então. Filho do Teofeola. Então, se você acessar aí no Face aí, procure aí Patrulheiro Evangelista, vocês vão ver aí as páginas dele. O Alcântara falou que foi a primeira veraneio que chegou. Foi as primeiras. Primeira veraneio. Isso que o Reis trabalhou, isso mesmo, isso foi as primeiras que a gente adquiriu. E o Alcântara, eu fiz algumas escalas com ele. O Alcântara, ele falou assim, olha, eu vou estudar, eu quero prestar para a Academia do Barro Branco. E aí naquela época, ali na entrada da cidade, a gente tinha um posto lá, que era a Guarita 12, né? Aí o Alcântara começou a tirar serviço lá, levava livro, debruçava sobre os livros, pegava posto fixo, debruçava sobre os livros. E hoje ele é capitão da Polícia Militar. E eu vou falar para vocês que estão me assistindo,
acompanhando e ainda nós vamos ver esse homem aí como Comandante. coronel. Comandante ele é já, né? Seu Mas ele comandante vai ser- americano. vai ser Comandante um- do batalhão. ele vai ser vai chegar um E coronel. agora você lembrando, pra você ver como que é as coisas, né? Antigamente a Americana, né? Nas saídas aqui, né? Ou entradas de Americana, tinha uma Cancela. guarita da polícia, Cancela. da Guarda Municipal que Tinha. cancela, né? Eu meu? trabalhei muito tempo. Nós tinha na Silos, na Dom Pedro, lá nas Três Pistas e na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Aí o polícia ficava ali sempre em dois, cancela em dois. e... Vinha um carro, você baixava, erguia. Aquilo deu uma polêmica na época, porque tinha um coronel. Aquela época eu falei pra você que a gente tinha atrito com a polícia militar, né? O coronel, absurdo, isso não pode, isso tá impedindo o direito da pessoa aí vir. Deu uma repercussão, veio a equipe do Fantástico, deu matéria na revista Veja, né? E o seu Esturaro, ele era desse jeito, ele era determinado. E ele veio, fez, implantou, colocou essas guaritas, deu muito o que falar, deu resultado, mas depois começou um negócio meio que desgastante, né? Aí foi onde partiram para colocar Até porque a cidade cresceu demais, né? Exatamente, não tinha um horário de pico, você lá, sobe, abaixa. Esses dias eu tava vendo aqui, na Avenida Silos aqui, passa pro Parque Novo Mundo ali, pro Cidade Jardim, são 2.000 veículos por hora. Não né? tem condições. Mas naquela época lá a intenção dele foi boa, deu resultado. Seria a nossa muralha digital daquela época. Sim. O cara falava, não vou... Muralha analógica. eu não vou lá em Americana, porque lá tem... Se eu roubar e cair na rede, eu sou travado dentro da cidade. Exatamente. Então, era o método daquela... Era o que tínhamos para hoje, naquela época, né? E hoje a gente tem aí as Uma pergunta, eu lembro quando fiz parte do Conseg, era uma brigaiada. Fecharam aquela saída para Nova Odessa, ali, Santa Bárbara, que tem pelo Parque Novo Mundo lá? Não tem nenhuma fechada. Tá aberto ainda? Porque eu lembro que ali era uma brigaiada aqui. Pro lado dos ponteiros. Na rua Rio ali. Claro? Que os caras falavam, meu, Que a linha do trem ali? rouba ali, Não, corre pra lá, não, corre pra cá. Não, mas não tem como, porque ele vai sair ali Era uma na brigaiada Pedreira lá pra de Nova nego. Odessa. Ele Isso. vai sair na Pedreira Nova Odessa, tem muralha digital ali. Tem Então ali. hoje deu tem. essa... Ali tem muito condomínio de chácara. não Porque tem nem antes como- era uma brigadeira, você lembra? Não, de querer que feche, que não feche, não porque tem. era o roubo, corria tudo pra lá. Não tem nem como Não, fechar. agora se ele correr ali, cara, é o pior lugar pro ladrão aí. Né? Não tem, Porque não. ele vai sair ali, vai ter a PM de Americana, a PM de Santa Bárbara e a de Nova Odessa ali, o cara não tem pra onde ele correr. Sim. E hoje a Guarda Municipal tá com porte de arma a nível nacional? Livre nacional. Você pode circular tranquilamente. Isso é muito bom, né? Não, tranquilo. Porque antigamente a gente não tinha, eu sou daquela época, a gente usava o canela seca, deixava lá e ia embora liso e leso. Ou seja, você fazia ocorrência, prendia vagabundo e tudo mais e ia embora desarmado, né? Você não podia nem comprar uma, né? E agora não, além de você levar da corporação, você pode ter a sua particular. Então isso facilitou bastante. E não é que hoje não tem, mas antigamente também o acesso à arma também era um pouco mais fácil também da turma, né? Era. Ele tava no bar, tava com a arma na cintura, né? Sim, era Antigamente mais fácil. era- Agora hoje... E tinha menos crime. E tinha menos sim. crime. E tinha menos Sim. crime, mano. Acho que é uma coisa Porque que eu ninguém ia penso. arrumar treta com o outro porque sabia que tava Sim, armado, Sim, cara. era 50-50, né? É. Você não tem o a que... pessoa tinha mais respeito, né? Ficava mais a risco, né? Vamos Hoje, dizer assim. infelizmente, desarmaram a população e os bandidos estão aí, deitando e enrolando aí com armamento. Aí uma vergonha. E hoje a gente vê muito pela internet essas coisas, tanto guarda municipal quanto polícia militar sofre, vai numa ocorrência, a comunidade vira contra, aí tem que sair na mão, Olha, brigar. eu acho assim, eu vejo muito vídeo na internet e a polícia militar, o guarda municipal tá lá e o pessoal tá filmando, tá torcendo pro meliante e tal. Agora você vê alguém filmando os caras roubando, Traficando. traficando? Não vê, né?
E aí vai lá, filma e xinga e fica falando palavra de baixo calão, defendendo. Isso é revoltante, entendeu? E isso aí não afeta a essência do polícia, porque aquela mesma pessoa que está filmando, denegrindo a imagem dele, se ela precisar, Vai ser atendido. ele vai ser atendido. Vai ser atendido com afinco, dedicação. Tem o exemplo do Eloy que contou, né? Numa ocorrência, o Eloy contou uma ocorrência que ele foi numa casa, a mulher deu esculacho neles, falaram um monte de coisa e depois o Eloy ajudou no parto dela. Tá vendo como é que é a coisa? Então é isso. Então eu acho assim, cara, além da valorização que a família da gente dá, eu acho que a população, o cidadão, a sociedade devia olhar com mais carinho para os seus policiais. Eu trouxe aqui, ó, Vamos comentar sobre a medalha aí. Essa medalha aqui eu recebi ela é a medalha Bandeirantes, né? Por que essa medalha? É pelos trabalhos relevantes que a gente faz para a população. Então eu acabei ganhando essa medalha aqui, ó. Domingo Jorge Velho. Essa medalha você recebeu aonde, ela? Eu recebi na Câmara Municipal. Cid Americano. A Câmara Municipal foi apenas um prédio, né, que cedeu. Foi utilizado, mas foi a Academia Militar de São Paulo que fez através do Tenente Galesco, não é isso? Isso, Sargento Galesco, São Paulo. Isso, entendeu? Então que bacana. Isso aqui para mim é de extrema importância, porque se você tem o seu trabalho reconhecido pela sociedade, é que você está no caminho certo. Isso que me incentiva a levantar cedo, ir lá, trabalhar. É esse reconhecimento, essa demonstração de carinho que o pessoal está tendo aqui nos acompanhando, é o que nos motiva, sabe? É o combustível. Então, xingado, o pessoal vai xingar mesmo, entendeu? Porque polícia e político, o pessoal não curte muito, né? Mas a gente vai lá, faz o nosso trabalho com dedicação e vai tocando a nossa vida aí. Sim, mandar um abraço aqui pro Léo Sniper aqui, que tá dando boa noite pra nós. Ô, Léo, um abraço, meu. O Rafael Terrazila aí dando boa noite. O Raul falou, trabalhei 2 anos no policiamento comunitário e lá falavam em fechar essa saída, mas até hoje continua aberta. O Edmilson Quirino Ferreira aqui, ó. Isso que precisava para ter pros vigilantes. Extensão fora do expediente. De arma, né? Sim. Isso é uma questão nacional, né? Infelizmente. E hoje quanto menos, né? Hoje cada vez menos. Sim. Hoje, se a gente for nisso. Nossa, hoje um policial militar não pode. Muito grande um policial militar não pode ter mais do que 2 armas de calibre restrito registrado no nome. Já a pilantragem já pode ter até fuzil. Infelizmente, os caçadores hoje aí também, os colecionadores hoje teve um desgaste, uma mudança aí dos decretos aí que prejudicaram muito eles, né? Sim. Hoje quem toma conta é a Polícia Federal. Mas você sabe o que acontece também com essa questão de CAC? Não que eu estou menosprezando ele, mas tem muitos que confundem a coisa. A partir do momento que ele tem lá o registro de CAC, ele acha que ele pode meter ela na cintura, ir pro boteco, tomar umas cachaças. O cara tira a posse do porte, né? Exatamente o que acontece. Às vezes a gente vai fazer uma averiguação, você chega no boteco lá, o pessoal liga, tem um cara armado. Aí você chega lá, o cara não é bandido nem nada, ele é o CAC, mas não pode. Mas a gente tá lá para isso, entendeu? Eu acho que tem que mudar a legislação, a cultura nossa armamentista. Tem que ser que nem os Estados Unidos, meu. O cara meteu o pé no seu quintal lá, fogo no cara, sim, meu. Senta o aço no cara. Claro, né? Estados Unidos vem aí de um histórico de guerras civis enorme, né, meu? Muita coisa, mas você vê os estados lá dentro dos Estados Unidos, né? Principalmente Texas, região central lá, os Estados Unidos, que são mais armamentistas, são um lugar que tem menos ocorrência. Tem os malucos aí que dá novidade? Tem, cara. Mas e rouba residência? É muito difícil, não, cara. É praticamente zero. É que nem os estados que tem pena de morte, não tem então, violento. Sim. Né? Que nem antes de 2018, a gente chegou a ter 60 mil mortos por crimes. Após o decreto que teve dos CACs, caiu para 40 mil, ou seja, reduziu 20 mil mortos. Sim. Né?
há essas exceções aí, né? Esses caras que, eu vou pôr o canhão na cintura e vou achar que eu sou polícia, eu tô armado, tem que né? rever Das esses, novidades. tem que rever Mas eu esses penso conceitos. que você vê estatisticamente a redução de crime foi enorme, né? Principalmente você tendo uma arma dentro da sua casa, meu, se o porra do vagabundo pulou lá, meu. Ele Não. vai voltar de ré. Sim, e outra coisa que eu penso, se o cara, que você comentou um caso desse, se o cara é um CAC consciente, vê uma situação dessa, ele vai ver que ele tá errado. Ele já acha que não vai querer nem ter dor de cabeça com a polícia, né? Com a guarda Sim. municipal, ó, tô errado, tá aqui minha arma, Sim. tudo, vou Tanto que policiar quem deu novidade ficou preso, meu. Sim. Não tem. Infringir o artigo ali do desarmamento, infelizmente. porque hoje você não consegue ter o porte de arma, né? Não, consegue, você consegue, mas Sim, tem mas uma. é bem mais difícil do que você você tem que tem passar. tem que provar uma coisa muito... Passar para o psicólogo, tudo mais, passar a instrução, tem que ter o aval da Polícia Federal, tem uma Porque hoje série quem tá de... controlando é a Polícia Federal tudo, né? Sim, Tem a parte do Exército, a parte da Polícia Mas tá, Federal. porque o A Polícia Exército Federal tem- que nem. O porte hoje realmente é para o quê? Para vigilante aí de banco, para segurança de dignatário. Mas o porte Bem é específico. do serviço, não para ele usar. Não, para ele usar. Então. É muito. Aí já Pode é. você Tem, ficar na- tem Então. que ser. Tem que ser algo muito Quem é vigilante de específico carro para forte, isso. esses sim, caras, os caras então, dão porte pra usar ali, mas toda não uma pra fora. tem não. toda uma legislação a ser cumprida. Hoje acho que você não consegue. Muito Não, raro hoje você o nego tirar já está querendo tirar uma de polícia, você imagina do resto da população. Você não teve uma conversa uma vez querer tirar de polícia aposentada? Já Não, teve não. deputado fora do estado de São Paulo que queria tirar, desarmar a polícia. Polícia entendeu? aposentada não precisava ter, Não, né? para com Não, isso. tem uns Guarda. absurdos, cara. Não, Absurdo. para ajudar não tem É. ninguém, mas para atrapalhar tem E muita. de fazer uma pergunta pra você. As guardas municipais em si nunca tentaram reivindicar, que nem eu vejo a Polícia Militar tem o Romão Gomes, a Polícia Civil tem o Presídio deles, não sei presídio o nome. deles lá, que a gente teve aqui um bate-papo com o Incal, não sei se você conhece, esse escrivão do CPJ, Uhum. ele contou a história dele, que por um erro... O Márcio Sim, Incal lá, Incal escrivão ficou do 4 CPJ. anos Vê, e meio sim. preso aí. Sim. E a guarda municipal vai pro presídio comum, não vai? Então, isso é uma opinião minha. Eu acho que não deveria ter, não. Assim tá bom. Porque o cara vai ter que pensar. Evita. E antes de fazer caca, ele falou: puta que pariu, se eu fazer uma caca, eu sou guarda municipal, vou cair lá no cadeião e eu vou me ferrar. Tá, mas sendo uma situação que nem do Incal. Injusto. E aí? Sim. Você tá entendendo? Nesse aspecto aí, tudo bem, aí? mas para ter um presídio assim, igual tem o Ramon Gomes, a PM tem, a Polícia Civil tem, eu acho que aí credencia, né? Dá um credenciamento pro cara, aquele mal intencionado, falou: se eu for preso, eu vou estar. Eu vou estar lá no meu reduto, nada vai me acontecer, né? Nesse caso aí. Mas o caso do nosso amigo policial aí que foi preso justamente foi uma coisa fora da curva, né? Sim, mas que daí você pega uma ocorrência aí que infelizmente veio a óbito vagabunda, a justiça acha que você... Não, se você agiu legalmente dentro dos padrões, dentro das normas, você vai ser absolvido, né? O que acontece hoje... Mas hoje a lei é complicado você saber que você vai ser o, absolvido ou não, né? o que acontece hoje, quando um guarda municipal comete um desatino, ele é levado para um presídio diferenciado, igual no caso de Tremembé, lá onde está os tá. Nardoni, tá aquele pessoal lá da turma aí aquele advogado... Taubaté, Tremembé lá. Isso, aquele advogado. Inclusive nós teve o guarda nosso que se envolveu em ocorrência de tentativa de homicídio, que foi o caso de um colega nosso, feminicídio. Está lá. Recentemente nós teve um colega também que ficou preso. Teve o caso de 3 colegas que ficaram presos. Então vai para esse lugar onde é um diferenciado. Não fica entre os marginais de assalto, de roubo, de tráfico, né? Fica junto com esse tipo de crime aí, entendeu? É porque é preocupante, né? Não, Se é você vai- extremamente preocupante. Extremamente Porque preocupante. vocês que estão pra rua não sabem o que pode acontecer. Sim. Depender da justiça é complicado hoje em dia. Isso é fato. Porque... Mas assim, ter um presídio assim, para nós, para a Guarda Municipal, eu, evangelista, eu sou o contrário. Eu acho que o guarda ele tem que ele não tem que cometer crime
para ser beneficiado com um presídio só para ele. Ele tá ali para fazer o correto. Tá certo. Mandar uma boa noite pra Cláudia Vitória aqui que tá. Cara, eu quero. Isso que eu ia falar. Fala pra nós dessa. Cara, essa flâmula que você ganhou, essa hein? fâmula aqui eu ganhei do Coronel Hugo, sabe? O Coronel Hugo é um camarada sensacional que a gente tem um carinho enorme, muito grande. E recentemente ele O foi. Coronel foi seu padrinho de casamento, né? Foi. Recentemente ele foi promovido aí a comandante do policiamento rodoviário do estado de São Paulo. Então ele que comanda todo o policiamento rodoviário. E essa frâmula aí, eu fui na solenidade de posse dele, né? Você é muito convidado, né, nas solenidades aí. Sim, eu vou contar um pouco desses convites. E aí eu vi essas bandeirinhas, rapaz, dava até água na boca. Ele falou, Evangelista, essas bandeirinhas aí é só troca de comandante, a gente passa um pouco... específico Exatamente, é uma homenagem aí para um policial e tal. Rapaz, mas eu fiquei convicto que um dia eu ia ganhar essa bandeirinha dele. E aí ele inaugurou a base do policiamento lá em Barueri, né? Ele assumiu. E eu fui lá. E tinha um local lá que tinha um monte dessas bandeirinhas lá, tudo para homenagear. Eu falei, poxa, não é possível que eu não vou ganhar que a minha bandeirinha sai hoje aqui. Aí derrite por lá, entregando para um, entregando para outro, entrega para um, para outro. Aí eu vi que faltou alguns convidados lá, que eu falei, acho que a minha bandeirinha vai estar ali no meio. Aí vim embora para casa, triste, aborrecido, porque a minha bandeirinha não veio. Aí eu tô em casa, rapaz, outro dia lá, chega um carro preto, tudo escuro. Que carro que é? Que não sei se é SW, é um carro que só carrega coronel. A Trailblazer descaracterizada. Exatamente, chegou um cara mais preto do que eu, negou no motorista, e tinha um outro cara do lado, e aí o vidro de trás abriu, era o Hugão. Foi lá na minha casa e falou, ó, tô aqui a sua bandeira. Rapaz, aquilo pra mim foi a glória. Foi a glória. Então eu tenho essa bandeira aqui que eu carrego com muito orgulho que o Hugão me deu. E então, você falando dos convites, é assim, cara. Aqui quando tava a Joyce no 19º, tudo quanto é solenidade que ocorria, ela me convidava, Sargento Joyce. Ela trabalhava no P5, né? Sim. Acho que é o P5. E aí a gente ia, participava. E eu gosto mesmo de participar disso aí. Lá em São Paulo eu tenho um contato lá no primeiro batalhão lá que é da rota, que é o Cabo Júnior. Gente boa pra caramba. Eu tenho um zap dele. Verdade, eu vejo bastante fotos suas lá nos aniversários da rota, né? Você tá sempre lá. Isso. Então, os cara me convidam, os caras me chamam, né? Então a gente vai lá prestigiar. E isso é bom através do Hugo, cara. Através do Hugo, esse simples guarda municipal aqui, eu tive acesso ao gabinete do comandante-geral da PM, esse que saiu, o Coronel Cássio. Eu tomei um café com ele lá. Eu vi uma foto ao lado dele. Uma vez eu fui lá na academia do Barro Branco. O que estava acontecendo lá, meu Deus? Era uma solenidade lá. E aí o Hugo falou assim para mim, Evangelista, você está com tempo? Eu falei, tô, tranquilo. Aí, inclusive esse Dio Alcântara até estava lá fazendo um curso de especialização. E aí a gente entrou nessa viatura preta lá, a gente foi no COI, me levou, me apresentou para o comandante do COI, fomos no canil da PM lá, além do COI. Qual outro que a gente foi? Eu sei que a gente foi em... Cavalaria. A gente foi em 4 lugares, cara. Ele me apresentou pro comando, no GAT. Inclusive eu consegui até uma camiseta de lá. E me apresentou lá pro tenente e tal. Então é bacana isso aí, a gente ter essa abertura, né? No dia que ele foi inaugurar lá o comando do policiamento rodoviário, aquele dia lá eu me senti um maioral. Eu tava lá na sala conversando com ele lá, de repente chegam os caras tudo de gravatinha, aqueles foninhos de ouvido assim, pá, maletinha assim na mão. De repente entra o secretário lá, eu estou na mesma sala que está o secretário de segurança pública, segurança dele, alto comando ali, entendeu? Eu falei, pô, eu sou o maioral aqui, né? Então,
Isso é muito bacana. Isso aí é fruto da boa amizade, do bom relacionamento que a gente tem. Quando ele estava aqui em Sorocaba, que ele comandava o 5º Batalhão de Rodoviário, fui lá fazer uma visita, almocei com eles lá e tal. Então é muito bacana. Então eu gosto muito dessa sonoridade. E engraçado, aí o pessoal fala, pô, mas você não vai lá na... Pessoal, às vezes tem sonoridade da Guarda Municipal, é o guarda do mês e tal. Eu fico sabendo no outro dia quando sai no jornal. É aquele negócio que o santo de casa não faz milagre, né? Mas realmente eu não fico sabendo, não me comunica, não que tenha obrigação de falar para mim. Mas às vezes, por exemplo, é eleito lá o guarda do mês. Aí tem uma solenidade lá na Câmara Municipal e eu vejo no outro dia no jornal, eu mesmo não fico sabendo dessas coisas, né? Não sei se tem alguma... E você está com 35, já está na bica já, é com 35 anos que aqui vocês têm insalubridade também? Tem. Então, eu entrei com um pedido de aposentadoria, né, especial, e foi concedida essa aposentadoria, porém o INSS recorreu. Então hoje eu estou trabalhando por força de uma liminar, né? Então, a partir do momento que está transitando, se amanhã o juiz convenceu o INSS que eu faço jus, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Então, enquanto não dá a martelada final, nós estamos aí. Eu pergunto porque, assim como na Polícia Militar hoje, né, é uma das instituições que infelizmente se perde mais policiais, né, em decorrências aí de doenças, de mortes aí, né? A gente não pode falar, né? Mas que tira a sua vida, né? Sim. E há também uma estatística depois que a gente aposenta aí que dura assim 8 anos de tanto estresse, né? De tantos problemas de saúde devido a todo o que a gente lida, né, de coisa ruim. Você nesse período seu, né, teve algum problema aí em relação à saúde, a relação emocional? Como que foi com você? Eu sofri um infarto, cara. Um infarto? Aliás, não, 2. Eu vou explicar para você como foi. E não foi por questão de estresse, nada. Aquele dia que faz uns 3 anos isso, furtaram um carro e abandonaram esse carro ali perto do campo do Rio Branco. E aí eu e essa minha amiga e a Cristiana, GCMF Cristiana, a gente pegou um carro descaracterizado, né? E ficamos lá. Então foi tranquilo. Vamos ficar ali perto para quando o cara vir puxar o carro, a gente dá cana nele e boa. E ficamos lá esperando. Então foi tranquilo, sossegado, nada de estresse. O cara não veio buscar o carro, enfim, a gente acabou guinchando. Então foi um dia normal, tranquilo de serviço. Aí eu fui para casa, saí às 18 horas, cheguei em casa, tomei banho, jantei e estava assistindo uma série lá na Netflix, lá que minha esposa gosta muito, Zezé de Camargo. E aí, rapaz, falei para ela, ó, se você quiser continuar assistindo aí, eu vou dormir. Aí cheguei e deitei lá na cama, cara, mas veio uma dor no peito insuportável. Aí eu peguei, virei do outro lado, falei, de repente pode ser eu tô de mau jeito aqui. Aí essa dor veio, os 2 pés mesmo. Aí eu levantei, fui lá pra sala, falei pra ela, ó, eu só lembro de ter falado pra ela que eu não tava legal. Quando eu acordei, eu tava no hospital municipal com negócio enfiado aqui na sonda no nariz, bombeiro do lado, enfermeiro, médico, e aplicando aqui, fazendo eu comer AS, enfim. E aí depois, quando eu fiquei legal, aí o médico falou pra mim, ó, você teve um infarto aí, você só tá vivo graças ao seu socorro, que foi muito rápido, porque tinha uma viatura perto, né? Aí eles ligam, ó, pra você ver como Deus é maravilhoso. Ali naquela situação que eu tava ali, minha mulher apavorada, meu filho chorando, enfim, e eu tenho um convênio com o São Lucas. Só que aí não avisaram, tal, aí o pessoal me socorreu lá para o hospital municipal. Quando eu cheguei no hospital municipal, o médico que estava atendendo lá
Ele era especialista em infarto, cara. Entendeu? Aí ele me atendeu, fez todos os procedimentos e falou, ó, você vai ter que fazer um cateterismo aí. Amanhã cedo, urgente, você vai ter que fazer esse cateterismo. Aí eu tô lá esperando alguém para me levar. Quem que surge lá? O Leonardo, bombeiro da Rap Móvel. Sim. Ele falou, é você que tá aí? Ele falou, eu vou fazer o menor tempo possível daqui em Piracicaba, que é onde eu fiz. Entrei dentro dessa viatura e mandaram lá no Hospital do Cortador de Cana. Aí colocou 2 estentes e fez a angioplastia. Aí eu fiquei em casa, tal, de repouso, recuperando. 7 dias depois eu passei mal, sabe? Não tava legal. Eu falei pro meu filho, olha, me leva pro hospital que eu não tô bem não. Aí ele pegou, me trouxe pro hospital de novo. Aí cheguei lá, o médico fez todos os exames lá, tudo. Ele pegou e falou, olha, seu Evangelista, ou os 2 estentes que o senhor colocou tá tendo uma rejeição no seu organismo, ou o senhor está à beira de um outro infarto. E o senhor vai ter que ir para UTI. Agora, lá vai eu para UTI de novo. Era mais 2 velhinhas que estavam entupidas. Lá se foi mais 2 estentes que colocaram. E hoje eu vivo aí à base de tomo medicação o resto da minha vida. Aí vida normal. Vida normal. Trabalhar, patrulhar. Tudo tranquilo. Não vai correr atrás do vagabundo e cair na esquina, não, né? Não, então eu passei por essa enfermidade aí do meu trabalho. Isso pra mim foi uma coisa... Um aviso. Que ela me evoluiu bastante também espiritualmente, sabe? Porque assim, eu era tipo assim, a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E aí não, isso fez que eu refletisse um pouco. Eu refletisse, falar, calma, isso é um sinal de alerta, né? É uma máquina, né? Exatamente. E outra coisa, para você ver como que é o psicológico da gente. Eu comecei uma batalha comigo mesmo, porque em virtude disso, eu tinha medo de dormir. Chega a passar mal? E qualquer coisa achava que... De não acordar mais. Qualquer dorzinha que você sentia no peito, eu vou infartar de novo, sabe? Porque assim, se você machuca a canela, machuca o dedo, é lá, o pé e tal. Mas o coração ali, você sabe que... É a máquina. Acabou, PT saudações, né? Aí eu travava essa briga comigo ali. Eu tive que passar por psicólogo, tratamento psicológico, passei várias sessões, né? Aí graças a Deus eu superei, mas hoje eu tenho 4 estentes aqui no coração, entendeu? E estamos aí. Não vou dizer que estou pronto para outra, que eu não quero passar por isso ou não. Por isso que a pessoa fala assim, olha, o fulano teve um infarto fulminante, porque realmente é isso. É uma dor insuportável. Então eu estou aqui relatando isso para vocês e relatando para as pessoas que estão nos acompanhando por uma obra divina. Das garras da morte, Deus me livrou, porque eu tive um fiozinho de cabelo entre partir para outra, por permanecer nesse mundo. Aí Deus me deu essa oportunidade e eu agarrei. E tá aproveitando até hoje. E tô aproveitando até hoje. Você lembra com a menina aí, falou que eu fui professor de catecismo no Dom Bosco, sim, né? Depois desse episódio aí, eu falei assim, eu preciso fazer algo que agrade a Deus. Eu vou voltar a dar aula de catecismo no Dom Bosco. Mas eu estava completamente por fora. Como que tava, como que funcionava, se estava tendo ou não. Aí eu fui lá na missa, cara. Aí eu fui lá numa missa, era um domingo de manhã. Fiquei sentadinho lá no cantinho lá. Aí terminou a missa, o pessoal vai lá ler os recadinhos. Aí a menina que estava lá no microfone falou, olha pessoal, a partir de sábado que vem nós vamos começar a nossa catequese. Nós estamos precisando de catequista. Tem alguém que quiser, nos procura após a missa. E eu tava lá. Foi a procura disso. Você viu? E deu certinho, então é isso. Não. O André Martins aqui dando boa noite. Robson Fulas
falando boa noite, primo. Ah, meu primo. Seu primo? Boa noite, Robson. Boa noite. O Reis aqui falando do excelente podcast aí, parabéns. Você estava falando da Flâmula aí que o Hugo entregou pra você. A gente teve um episódio de 2000, acho que foi 2010, 2009, 2010, que a Americana tava com o Hugo sobre o comando da primeira companhia e o Adnei Bloch de secretário de Segurança Pública. Verdade, eu me lembro disso. Lembra? Me lembro. Eu tenho uma foto dos dois no desfile de 7 de setembro. Falei, olha, aí é a sombra e a escuridão, né? Viu, se você me permite, você estava comentando aqui nos bastidores, você estava falando daquelas histórias que eu conto lá no Facebook, né, do clima tenso. Deixa eu complementar aqui, porque, cara, eu racho o bico, se você puder narrar isso, não sei se você pode olhar aí e narrar para nós. É qual? Que fica cara, ele eu casco o bico. Seu Wagner Sanches Ó, também? meu amigo Wagner. Cara, na página dele lá do Face, né? Aqui na cidade aqui acontece algumas puladas de cerca aí, cai a casa. Exato. Esse evangelista, ele relata os fatos acontecidos lá, né? Narra, escreve ali, cara, que é muito legal, cara. Assim, as palavras que você utiliza, né? Sim, para relatar essa ocorrência, cara. Porque o pessoal hoje tem preguiça de ler, né? Então você faz um texto, embora ele seja longo, mas prende a atenção, né? Aí o pessoal lê bastante mesmo. Então, teve uma ocorrência aqui na cidade, envolvendo um cidadão, é o seguinte, ele estava desconfiado de que a patroa dele estava passando ele para trás, né? Tava colocando um adorno nele, um apêndice ósseo, né? Na cabeça dele. E o que é que ele fez? Ele chegou no funcionário dele e falou, olha, a minha mulher, ela vai no dentista hoje. E ela quer ela vai precisar do carro. O que é que nós vamos fazer? Eu vou ficar no porta-mala do carro e você leva e deixa lá. Quando ela sair do serviço, eu quero ver se de fato ela vai. Meu Deus, o cara fica no porta-malas do carro. Isso é ocorrência atendida por mim. 40 graus de calor, o cara no porta-malas do carro. Exatamente. E aí o funcionário pegou, ele ficou lá, tudo bem que ele não trancou, né? Ele ficou só olhando o movimento ali. Deixou no local onde a mulher trabalha e tal. E pegou a chave, o fulano mandou deixar a chave aqui, que ele não pôde vir, eu trouxe o carro pra você, tá? Não, pode deixar aí que daqui a pouco eu tô indo embora. Obrigado, viu? Vou lá no dentista. Beleza. Pegou o carro e tal. E aí o cara lá atrás do porta-mala só no movimento. O carro aí pra uma rua, vai pra outra, ele só lá, só curtindo o movimento. Aí chegou, eu acho que o local pode falar, porque é muito prédio ali, não tem como. Em frente ao Guarcurus. Chegou em frente ao Guarcurus, ela parou, né? E aí surgiu o pé de lã. E onde você acha esses termos aí, cara? Você vai e fica ali no dicionário procurando. Não, porque o pé de lã não faz barulho, é silencioso, né? O negócio não faz barulho. Aí o pé de lã chegou e entrou dentro do carro e só, oi amor, pá, um beijinho pra lá, beijinho pra cá. E o Minotauro atrás, né, no porta-mala. Da mitologia grega lá, metade homem e metade touro. E ficou lá. Aí ela pegou a SP-304, né, e se mandou pro motel. Se mandou pro motel com o camarada lá. E ele deixou ela entrar no quarto. Depois que ela entrou no quarto, fez o acerto tudo lá, tal, entrou, aí ele saiu. Aí ele foi até a recepção do motel e falou, olha, essa mulher que entrou aí, eu estava dentro do carro, essa mulher que entrou aí é minha esposa, e eu quero dar um flagrante nela, que eu quero deixar ela na lona, ela vai perder tudo. Não quero saber mais dessa vagabunda não. Falou desse jeito. Aí o cara falou, mas eu preciso da polícia aqui e tal. Foi aonde que ligou pra gente. Aí deu certo que a minha viatura estava no setor e a gente foi lá, foi
foi atender. Aí chegamos lá, ele falou, a situação é essa, minha mulher tá nesse quarto aqui, tá com o rapaz aí, com o cara, e eu quero dar o flagrante nela. Porque isso que ela tá fazendo comigo não é coisa que se faça, né? Aí nós falamos, tudo bem. Aí o cara da recepção interfonou para a mulher. Falou, seu marido tá aqui com a polícia e quer conversar com você. Na hora que ele falou isso, foi uma correria lá dentro do quarto. Uma correria mesmo lá. Aí ela abriu em volta com a toalha no corpo, ela abriu a janela e falou para eu, calma aí, não é isso que você tá pensando, não. A gente tá aqui só conversando. Ó, eu vou falar a verdade para você. Eu achei que o Minotauro ia voar na goela dela, ou ia voar no pescoço do cara. Você sabe o que ele falou? Parece piada, mas não é. Você sabe o que é que ele falou? Eu nunca mais esqueci. Ele olhou para ela e falou assim, ó, daqui para frente, se você quiser sair, eu não vou usar o termo que ele... Eu vou usar transar em vez da palavra que ele usou. Daqui para frente, se você quiser transar, você compra um carro. Com o meu você não vem mais. Olha a preocupação dele, era que a mulher estava utilizando o carro dele. Aí a gente acabou levando para a delegacia todo mundo, e aí ele, para fazer o circo pegar mais fogo ainda, ele ligou para a esposa do Zorro. Ligou, falou, ó, a sua esposa está aqui. Seu marido está aqui com a minha esposa. Vem para cá. Aí a mulher baixou lá também. Falou um monte para ele e foi embora. Resumindo a ópera. Ele tá com a mulher hoje, perdoou, não olha pra minha cara porque ele me conhece, é eu que virei o inimigo dele. Nossa, o amor é lindo, né? E o outro camarada, para parar as arestas, foi viajar com a mulher, uma viagem aí pro Nordeste, curtiu o Nordestão, aparou as arestas e vida que segue. Entendeu? Montaram uma casa de swing junto. Estão aí felizes com a vida. Mas muitos desses relatos aí são denúncias anônimas também, não, né? Tem. O pessoal porque a gente vê que não virou ocorrência, não. né? O pessoal às vezes fala, o evangelista, você que gosta, eu vou passar para você. E aí passa, entendeu? Manda lá no WhatsApp, manda no Messenger, e a gente... averigua. Acessem no Face, vocês vão gostar. Aí a gente averigua direitinho para ver se realmente procede. Não cita nomes, né? Apesar que já teve caso, mesmo eu não citando o nome, o cara me chamar no Messenger, brigar comigo, falar que vai me processar. Eu falo, se você insistir nessa burrice, eu vou colocar seu nome para todo mundo, vai saber que você é o cornão. Eu coloquei que era você. Não. A carapuça serviu, né? Às vezes não é nem o caso dele. Aí o cara já mordeu, né? Exatamente. Igual lá no Matiense. Lá no Matiense tinha um cara que tinha um fetiche, ele se vestia de mulher, era no fundo do quintal da casa dele. Ele vestia de mulher lá e... Aí eu fiquei sabendo disso, que o cara se vestia, e falei que tinha um cidadão lá que se vestia de oncinha e tudo mais, e ficava dançando as musiquinhas do Tchan lá. Ficou bravo, você escreveu lá, tal, aquilo é pra mim. Eu falei, tá escrito que é você? Eu nem sabia. Exatamente. Mas, ô Siquete, é loucura. É coisa de louco. Cara, mas é muito engraçado. Muito engraçado. A gente vai passar aqui os nossos patrocinadores aqui, já voltamos já. Já pensou em transformar sua próxima cerveja em uma experiência? Conheça a Seven Hands, a cervejaria artesanal que une tradição, criatividade e ingredientes de verdade. São rótulos exclusivos, sabores intensos e aquele toque especial de quem faz tudo com as próprias mãos. Ou melhor, com 7 mãos. Curtiu? Então segue a @cervejaria Seven Hands no Instagram e descubra qual rótulo é a sua cara. Seven Hands, cerveja feita por apaixonados para apaixonados.
You don't wanna know. Voltamos. Pessoal, vamos dar um encerramento aqui. Já deu para ouvir um pouco, né, de tanto tempo aí como guarda municipal em Americana. E aviso novamente, acessem lá, Patrulheiro Evangelista, vocês vão ver as histórias dele, as fotos dele aqui, uma figura aqui conhecidíssima aqui, gosta muito aqui da festa do peão de Americana, tá sempre aqui com o pessoal de futebol, foto aí com a galera aí, uma pessoa aqui bem quista aqui na cidade aqui. Evangelista, considerações finais suas. Cara, eu agradeço você, cara, agradeço aí ao Scalco, foi muito bom estar com você aqui e passou rapidinho, né? E é bom esse papo descontraído pra gente falar um pouco da nossa vida, um pouco da nossa experiência. É lógico que tem muitas outras coisas que no desenrolar do papo a gente acaba esquecendo, mas eu agradeço e as portas da Guarda Municipal tá aberta lá para a população, para todo mundo. Às vezes o pessoal passa do lado lá e vê aquele murão, fica imaginando o que é que se passa ali dentro. Ali